Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Estudos da Doutrina Espírita. Vamos dar continuidade às nossas reflexões, aos nossos estudos das perguntas que Allan Kardec realizou em O Livro dos Espíritos. E a falange Corte Espírito da Verdade, sob a égide de Jesus, vem nos auxiliando a dar todo esse horizonte de entendimentos, dos valores do espírito, do que cada um pôde registrar, como cada um vive, a experiência adquirida pela evolução que é individual. Então, através desse tópico Escala Espírita, nós temos a oportunidade de ter uma grande noção do que se passa no mundo espiritual, como os espíritos se encontram, o que eles registram, o que carregam de si mesmos, pelo exercício do próprio esforço, pela conquista individual da evolução. Hoje vamos estudar a primeira classe, Espíritos Puros. Acompanhe comigo. Então, é a primeira ordem, item 112, caracteres gerais. Nenhuma influência da matéria. Superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens. Então vemos aqui que esses espíritos, reparem que está no plural, espíritos puros. Existem muitos espíritos puros. São vários espíritos que foram criados, como todos nós, numa equivalência homogênea da justiça divina. Nós todos tivemos o mesmo princípio, a simplicidade e a falta de experiência e conhecimento, portanto, o estado de ignorância. Eles realizaram a escalada de evolução desse progresso e chegaram à meta. Não existe nenhuma influência da matéria. Eles desfrutam de plena felicidade, porque a matéria não exerce nenhum impedimento para que eles se sintam totalmente libertos das propriedades que a matéria limita e, portanto, eles têm todos os horizontes de espírito para desfrutarem. Superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens. Então, esses espíritos conhecem todas as ciências, desenvolveram todo o grau de sabedoria que se possa ter possibilidade de ser desenvolvida. Toda a moral, numa palavra, vivem o Evangelho na prática, 100% desses valores. Então, Jesus está dentro dessa classe. Jesus é um espírito puro e chegou a essa condição. Jesus conhece todos os mecanismos dos processamentos da natureza. Superioridade máxima. Perfeição relativa, porque os espíritos puros não chegam na condição de perfeição absoluta. Perfeição absoluta é do Pai Celestial, é de Deus. E o item 113. Primeira classe, classe única. Os espíritos que a compõem percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria. Então vemos aqui o conjunto da justiça divina. Deus não deu aos espíritos uma categoria imediata da primeira classe para o servir e outros da última classe para desenvolver toda a sua evolução e passar por todo o processo de progresso, de esforço, de conquista, de desenvolvimento, de trabalho. Não existe essa diferença. Então não existem esses anjos já criados puros e perfeitos para servir a Deus, porque senão nós não temos o cômputo da natureza, da equivalência
da justiça divina e, portanto, Deus não seria justo se assim fizesse. Todos nós tivemos o mesmo princípio. E os espíritos puros percorreram por todos os graus da escala, até chegar na condição de espíritos puros. O que significa que todos nós vamos chegar nessa perfeição relativa. Que falta uma estrada a perder de vista. Milhões de anos para chegarmos lá. Estamos todos muito distantes da grande luz. Mas é a equivalência e é a perspectiva da justiça divina. Não pode ser de outra maneira, senão Deus não seria justo. Tendo alcançado a soma de perfeição de que é suscetível a criatura, não tem mais que sofrer provas, nem expiações. Não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, realizam a vida eterna no seio de Deus. Jesus foi crucificado, mas ele nada merecia para passar por essa situação. Ele permitiu-se, ele entregou-se ao holocausto para apresentar recursos didáticos de libertação para todos nós. Na cruz ele nos ensina o perdão. Na cruz ele mostra que a morte não existe, porque ele ressuscita no terceiro dia. Claro que ele sentiu dor, mas ele não se permitiu ao desespero do sofrimento, por causa da sua superioridade moral. Então ele nos deu o exemplo vivo de amor, de doação da própria vida por todos nós, ensinando-nos que esse é o caminho de trabalho, de suor, de determinação, de busca de convicção, sendo para nós esse exemplo maior de vida. Então, eles vivem a vida eterna no seio de Deus. Ou seja, Jesus foi médium de Deus. Gozam de inalterável felicidade, como estávamos dizendo. A felicidade foi alcançada, porque o que determina o impedimento da felicidade é o quanto de materialidade que nós estamos conectados. Então nós, seres espirituais encarnados na Terra, ainda estamos sujeitos a toda essa materialidade corporal e física. Por isso a felicidade não é deste mundo. Nós podemos ter momentos de felicidade, momentos de satisfação. E sempre quando somos úteis a alguém, sempre quando buscamos na caridade e no exemplo de Jesus esses recursos. Aí nós temos um gostinho do que é a felicidade. Então eles gozam de inalterável felicidade, porque não se acham submetidos às necessidades, nem às vicissitudes da vida material. Essa felicidade, porém, não é a de ociosidade monótona. Ou seja, não é aquelas pinturas dos anjos tocando harpa num paraíso, num campo bucólico, nada para fazer. Não é isso. A felicidade é uma dinâmica. O pacificador ele age incessantemente no bem. É uma vida de doação, de integração com os valores da dinâmica da justiça divina e de sua misericórdia, em colaboração com a obra de Deus. Trabalho incessantemente, como o próprio Jesus disse. Eu e meu Pai somos um, meu Pai trabalha até hoje e eu também. Então não existe ociosidade nesse nível de felicidade alcançada pelo Espírito puro, no caso, a transcorrer em perpétua contemplação. Eles são os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Comandam a todos os espíritos que lhes são inferiores. Auxiliam-nos na obra de seu aperfeiçoamento. E lhes designam as suas missões. Assistir os homens nas suas aflições, concitá-los ao bem ou à expiação das faltas que os conservam distanciados da suprema felicidade, constitui para eles ocupação gratíssima. São designados às vezes pelos nomes de anjos, arcanjos ou serafins. Então veja que a religião humana criou comparativos,
estabeleceu nomenclatura para designar a intervenção desses grandes espíritos que alcançaram o grau de pureza espiritual. Podem os homens pôr-se em comunicação com eles, mas extremamente presunçoso seria aquele que pretendesse tê-los constantemente às suas ordens. Diante de todo esse manancial de luz, desse raciocínio lógico, a lógica do sentimento, que nos oferece os horizontes dessas gradações naturais em função do esforço da conquista de cada um, e que todos partimos do mesmo princípio, e todos teremos a alcançar a mesma meta, a da perfeição relativa, está aí configurada a justiça divina, que nos confere a responsabilidade de crescer em função do uso do nosso livre-arbítrio. Então não existe constrangimento, não existe punição, não existe extermínio da parte de Deus para com seus filhos, não existe vingança divina. Deus é um Pai bom, justo, amoroso, misericordioso, que nos deu a vida e estabeleceu uma equivalência de princípios entre todos os seus filhos e que todos podem chegar ao mesmo fim em função dos seus esforços. Essa noção nos dá a sua justiça divina. Então existem diversos espíritos puros. Cada espírito puro é um ministro de Deus que, sob suas ordens, comandam os espíritos mais infantis, mais inferiores, irmãos menores, que somos nós, em cada um dos orbes do universo. Então, cada espírito puro é governador planetário, é ministro de Deus, a encaminhar seus irmãos menores para a felicidade suprema de isenção total dos recursos de conexão com a matéria. Então, quanto menos materialistas nós formos, mais felizes seremos. E Jesus é esse espírito presente, amigo, ainda que invisível, mas que exerce um trabalho constante de ação em favor da nossa saúde integral, dos nossos valores morais, do nosso crescimento, apontando diretrizes. Ele é o próprio Evangelho. Ele é a própria verdade a se manifestar para todos nós como exemplo vivo, guia da humanidade. Sigamos a Jesus, os seus exemplos, a sua luz. Vamos conhecer as suas palavras, sabendo que ele é um desses ministros, um desses espíritos puros, que tem por responsabilidade o orbe terrestre e todos os seus habitantes a caminhar para Deus. Grande abraço e até o próximo vídeo.